Fala galera, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, penúltimo dia sobre gratidão. A gente começando esse ano falando sobre gratidão. E eu quis iniciar esse ano falando sobre gratidão porque nós precisamos ser gratos a Deus. A gratidão, ela transforma no nosso ambiente, ela transforma o nosso modo de pensar, de agir, até de ver as circunstâncias. Ser gratos, reconhecer que Deus, Ele nos abençoa muito mais do que a gente possa imaginar, muito mais. Então seja grato. Hoje vamos falar novamente sobre gratidão e eu quero ler um texto com vocês que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Gravem isso, 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Vai e mostra-te ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Vou parar por aqui, mas você em casa, você que está aí, você pode ler na sua Bíblia. Eu espero que você tenha uma Bíblia aí na sua residência, para você acompanhar toda a história e como ela é maravilhosa. Eu contei uma história para vocês, algo real que aconteceu, que Jesus curou 10 leprosos. A lepra, eu me apaixono porque é uma história de superação, de cura física e cura emocional. Porque a lepra naquela época, ela era terrível. Ela matava a pessoa, ela isolava a pessoa e ninguém podia chegar perto de um leproso. Então, de longe via que havia um leproso e ninguém podia chegar perto de um leproso assim. Então, os leprosos, eles eram afastados da multidão, iam para um lugar totalmente isolado, porque tudo que eles tocavam ficavam contaminados. A partir do momento que a pessoa recebe a notícia que está com lepra, ela não pode chegar perto de ninguém, ela não pode falar com ninguém, porque onde ela toca fica imundo. Então é uma doença que vai muito mais de uma doença física, de uma doença porque ela é horrível, ela tem um mau cheiro horrível, mas vai muito além de uma doença física. Mexe também com o emocional da pessoa, né? Então, vou contar aqui sobre a lepra, isso vai demorar, porque a lepra, naquela época, ela matava a pessoa, destruía completamente a pessoa. É tipo Covid-19. Mais ou menos isso. Quer dizer, era bem pior que o Covid-19, né? Mas nós vivemos assim, né? Nós estamos passando por essa pandemia e que se alguém é contaminado, alguém contraiu o vírus desse coronavírus aí, desse Covid-19 aí, é a pessoa isolada. A pessoa isolada, a pessoa não pode chegar perto de ninguém. Se ela tocar, tem que lavar a mão rapidamente, porque se a outra pessoa tocar onde ela tocou, também fica meio que infectado com vírus, né? E é complicado, né? E era mais ou menos assim. Só que a lepra era algo terrível. A lepra, ela destruía completamente as pessoas, né? Então, quando a pessoa recebia esse diagnóstico de lepra, o médico estava dizendo para ela: você vai morrer. Não vai demorar muito tempo não, porque você vai morrer. Porque era uma doença que apodrecia. Então, a Bíblia conta que havia 10 leprosos todos juntos. Por quê? Porque estavam todos contaminados. Então, não tinha perigo deles contaminar outra pessoa. Agora, se tivesse alguém sã ao lado desses leprosos, com certeza ia ficar contaminado. Mas isso aí é uma outra história, né? Que curados têm capacidade de curar. E quem está doente
não consegue curar as pessoas. Bom, isso aí seria uma outra mensagem. O que eu quero dizer é o seguinte, que 10 leprosos, ao ver Jesus, gritaram pelo nome dele. Eles sabiam que eles estavam doentes, eles sabiam que quem podia curar ele era Jesus, então eles foram na pessoa certa. E eles sabiam que não podia chegar perto de Jesus, porque eles olharam para Jesus com a ótica dos fariseus, a ótica lá do povo lá, que Jesus é inacessível. Então, eles nem chegam perto de Jesus, mas eles tinham fé que Jesus podia curar. Na realidade, o que eles não sabiam, que se eles tocassem em Jesus, pedindo cura, Jesus não ficaria contaminado com a lepra deles, mas sim que eles iam ser sarados pela santidade que havia em Jesus. E esse é um grande problema que nós enfrentamos nesse mundo, nessa geração que nós estamos, que nós pensamos que chegar perto de Jesus do jeito que eu estou, com dores emocionais, doente fisicamente, sabe, cheio de complexos no nosso interior, a gente não pode chegar perto de Jesus. A diferença é que quando nós chegamos perto de Jesus do jeito que nós estamos, não é Jesus que se contamina com o nosso pecado, é nós que somos sarados pela santidade e pelo poder que há nele. Então Jesus viu eles de longe e disse: vai, pode ir, se apresenta ao sacerdote. Os sacerdotes naquela época eram os líderes, então se apresenta a eles. E ao longo do caminho eles vão percebendo que eles são curados pela palavra que saiu da boca de Cristo. A gente já percebe aqui que uma palavra liberada da boca de Jesus, ela se cumpre. Nada que sai de Cristo volta vazio, ou não vai se cumprir, ou não. Ela se cumpre. Demora, mas ela se cumpre. Não sei quantos anos, porque isso vai depender do processo de cada um, mas ela se cumpre. Então, ao longo do caminho, todos eles percebem que estavam curados. E fica imaginando essa cena, eles começam a olhar para o outro e percebem: eu estou curado. Eu fui curado da lepra, eu estou são. Sabe? E todos eles foram cantando, sabe? Vamos imaginar celebrando pela sua cura. Mas a Bíblia é clara que um deles voltou atrás de Jesus. Um deles entendeu que ele foi curado pelo poder de Jesus. Então ele precisava voltar para agradecer. E a Bíblia diz que ele volta, agradece a Deus, se prostra diante de Jesus com o rosto em terra e agradece a Jesus pelo milagre recebido. E Jesus fica assim: não foi 10 que eu curei? Só voltou um leproso para agradecer? Não foram 10? Não foram 100 que eu venho curando? Sabe? Eu morri numa cruz, eu fui crucificado por uma humanidade inteira. E será que a humanidade inteira agradece a Cristo? Eu quero dizer isso para você. Eu não sei quem você é nessa história. Se você é o leproso, o único leproso que voltou e agradeceu a Deus. Você não pode ter lepra, mas você pode ter algo que está ferindo o seu coração. Você pode estar sentindo algo que te afasta da presença de Deus. E Deus e Jesus está te curando. Ele é o autor do milagre. Ele é o que cura. Ele é o que restaura. Sabe? Ele é tudo para nós. Ou eu não sei se você é um daquele grupo dos 9 que não voltam para agradecer a Deus, que não conseguem sentir essa gratidão no seu coração. Nós estamos falando aqui de uma cura física. Jesus curou uma doença física que poderia dar mais anos aqui na terra. Mas Jesus tem uma cura que ela é eterna. A salvação. A salvação é eterna, meu amigo. A salvação é eterna. E só há um caminho para ter essa salvação eterna. E ele se chama Jesus Cristo. Você pode ter várias distrações, você pode ter vários entretenimentos, você pode ter várias coisas que te tira o foco da presença de Deus, mas só há um caminho que leva a Deus, Jesus. E ele vem te curando em todo o tempo, ele vem te curando todos os dias.
Ao acordar, ele está dizendo: eu te dou um novo recomeço, eu te dou uma nova oportunidade, porque você é meu filho e porque eu amo você. Jesus ama você, mesmo que você não acredite, mesmo que você duvide da presença de Deus, mesmo que você não acredite no amor que Deus tem por você. Deus ama você, e por você estar vivo é prova que Deus existe. É prova exata que Deus existe e Ele ama você. Faça parte desse leproso que entendeu quem é Jesus. Ele entendeu qual é o poder de Cristo e voltou para agradecer a Deus. Ele tinha um coração grato a Deus. Ele se prostra diante de Jesus. Ele se prostra, ele coloca o seu rosto em terra e ele sabe: obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Eu estou curado pelo teu poder. Seja uma dessas pessoas. Seja uma dessas pessoas que recebe a cura do Senhor e agradece. Seja uma dessas pessoas que se sinta no coração um coração agradecido por tudo aquilo que você tem. Você pode me dizer que você não tem nada. É mentira. É mentira. Você tem Cristo. Você tem a salvação. Ele não morreu em vão. Ele não morreu, não. Ele morreu para nos salvar. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos vivos. É por isso que há fôlego nos nossos pulmões. Então agradeça ao Senhor. Tenha um coração agradecido. Ele tem tanto nos abençoado. Ele quer tanto ainda, muito mais nos abençoar. Todos os dias, ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, Jesus nos abençoa de uma forma inacreditável. Seja grato. Seja grato pelos livramentos que Ele te deu nessa quarta-feira. Seja grato porque Ele está preparando um amanhecer. E em nome de Jesus, você vai viver um amanhecer extraordinário. Se prostre diante de Cristo. Reconheça que Ele é o teu Salvador e que Ele veio para te dar uma salvação, para que você tenha uma vida e você tenha uma vida em abundância em todas as suas áreas. Seja grato a Jesus. Fica na paz do Senhor, gente. Até o próximo dia, amanhã. Até amanhã. Amanhã é o nosso último dia de uma semana que a gente está falando sobre gratidão. E dia 8, como algumas pessoas me pediram, e eu quero fazer isso também, eu contarei um pouquinho do meu testemunho, porque se contar tudo vai dar mais de uma hora, tá bom? Eu vou contar um pouco do meu testemunho e eu sei que vai falar muito com você, vai falar com muita gente. Eu creio nisso. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.